Qual é a posição que eu devo escolher na peneira? Hoje eu vou falar exatamente sobre um dos temas que eu mais recebo perguntas aqui e eu vou falar o que eu acredito, o que eu penso, as experiências que eu tenho dentro desse ambiente peneira, seletivas e testes. Fala, meus craques! Qual a posição que você deve escolher? A posição que você domina, que você joga melhor, ou a posição que tem menos pessoas na peneira? Eu recebo muito essa pergunta aqui no canal e eu nunca tirei um vídeo exatamente para falar sobre esse conceito, que eu acredito ser um conceito importante e interessante. Lembrando vocês, meus craques, que nós estamos numa semana onde a gente construiu o conteúdo chamado Atleta Insubstituível, que é uma porção menor, uma porção fragmentada da formação 1%. Para você ter noção, a formação 1%, ela tem um valor de R$ 1.497. Mas a gente diminuiu para 990 para poder atingir mais jovens. A gente percebeu que muita gente não conseguiu comprar porque 990 ficou fora do orçamento dos pais ou então fora do orçamento de muitos jovens. O que a gente fez? A gente construiu um coração da formação 1%, tiramos os bônus que tinha ao redor para poder proporcionar um valor ainda melhor para você. Então você pode clicar aqui nesse link aqui e com o cupom de desconto Fundadores, você ainda pode ter acesso a R$100 de desconto e com mais de 60% de desconto, 70% de desconto da formação 1%. Então a gente está trazendo essa oportunidade para você poder beber dessa fonte de toda a construção da mentalidade do nosso novo programa de desenvolvimento mental e ganho de confiança. Vamos lá, peneira. Alguns jovens, a gente cresce nessa ideia de que, tem pouca gente na peneira de lateral direito ou pouca gente de lateral esquerdo. Percebi que não tem zagueiro. É uma estratégia que você pode usar. Mas vamos lá, deixa eu dizer para vocês em primeiro lugar, a peneira é a parte mais fácil que tem do futebol. A mais difícil é você permanecer no clube, se destacar e fazer as transições. Ou seja, quando se fala peneira, todo mundo pensa que peneira é aquela peneira que vai 300 caboclo e você tá um competindo com o outro. Você não tá competindo com quem tá na peneira, você tá competindo com quem tá dentro do clube. Então a tua mentalidade, aí a gente já começa a entender o porquê que você deve escolher a tua posição e não porque tem pouca gente, porque você não tá competindo com uma pouca gente que tem na peneira, você tá competindo com um atleta que já tá dentro do clube. Os olheiros, eles estão olhando pra você dizendo assim, poxa, lá no Atlético Paranaense tá precisando de um lateral direito. E aí você é lateral, foi pouca gente na peneira de zagueiro, você vai de zagueiro. Os olheiros, eles estão em busca dentro das carências do clube. E isso é muito importante você saber. Eu até quero trazer um vídeo aqui do Anderson, que é um empresário aqui do Profissão Jogador Agency, para vocês entenderem como que funciona. Os clubes, eles estão, por exemplo, tem lá peneirão, e você foi de meia, e você fez um baita treino e não passou. Sabe por que você não passou? Porque o clube não tem essa carência. O clube já tem 3 meias muito acima da curva, eles não estão procurando meia, eles estão fazendo essa peneira para procurar outro tipo de atleta. Por causa disso, você não deve se desanimar se você fez um grande teste e não passou. Tem muitos atletas que não passam, não é porque não são bons, tem atletas que não passam porque não era a carência do clube. O clube está procurando atletas em outras posições. Então, por exemplo, você foi na peneira e daí você viu lá que na peneira tinha só 3 laterais e tinha 10 meias. E você é meia. Aí você fala, cara, não vou de meia, vou de lateral porque tem pouco lateral. E daí o clube tá procurando meia. E aí você foi de lateral só porque tem pouco lateral na peneira. Mas na verdade você tem que pensar no clube, não na peneira. Você tem que pensar na tua performance e não na quantidade de atletas que tem ali na peneira. Porque tem outro problema também se você escolhe, por exemplo, pela escassez de atletas. Fui lá fazer a peneira, lá tinha 500 jovens, lá tinha 37 atacantes e eu que sou meia, decidi ser ponta porque tinha pouco ponta. E aí o que acontece? Os caras passam você como ponta. Você foi como ponta e passou como ponta. Só que você é atacante. Você conseguiu fazer um bom treino ali, deu uma improvisada, fez um bom treino, mas você não é ponta. Você é feliz mesmo de atacante. Aí os caras passaram você como ponta porque a carência do clube é ponta. E aí você chega lá no clube e fala assim, não, agora eu sou atacante. O cara fala assim, mano, atacante a gente já tem. Você veio aqui como ponta. Então essa é uma limitação também. É uma estratégia totalmente errada? Não. Pode ser uma estratégia que daí depois você pode mudar de posição dentro do clube. Te limita isso? Não te limita. Mas na experiência que eu tenho, por exemplo, eu passei na peneira e permaneci dentro do clube, me destaquei dentro do clube, dentro da posição que eu passei, que era meia. Só que você veja, no período até me tornar profissional, eu me tornei segundo volante. Foi um processo lento que foi acontecendo e aí eu me tornei volante. Essa é uma estratégia que muitos jovens acabam usando porque eles não entenderam que a peneira não é o mais importante. É dentro do clube. E se um treinador tá passando você numa posição, é porque ele tá passando você na posição que tem carência. Isso é muito importante você saber. E aí você vai precisar se destacar dentro da posição que você passou. Permanecer no clube é mais difícil do que passar na peneira. Estar dentro do clube no dia a dia é muito mais difícil do que apenas passar. Passar, gente, vou falar sério,
sério pra vocês. É fácil, perto das peneiras que vem pela frente. Todo dia tem uma peneira dentro do clube. Todo atleta diariamente está sendo peneirado. Então, por que você deve acreditar na tua posição, na tua função e se abraçar nisso? Lógico, podem ter exceções, claro, sempre vão ter exceções. Eu não estou dizendo aqui que é regra isso. Estou dizendo com experiência de quem viveu 6 anos dentro da base de um clube que talvez é o que mais investe em base no Brasil, que é o Atlético Paranaense. Toda semana caía um ônibus lá dentro do clube para poder fazer avaliações. E o que me manteve lá como titular e como capitão do Sub-15, Sub-17 e Sub-20 e fazer a transição profissional, ser um atleta de destaque no profissional do Atlético também, foi entender a minha função, a minha posição, mergulhar nela e estar alinhado com o perfil do clube. Isso foi fundamental para mim. O Atlético Paranaense, eu sempre tive a cara do Atlético Paranaense, porque eu sempre fui um atleta muito agressivo, um atleta querer muito a vitória, um atleta muito vertical, um atleta muito compenetrado, então eu tinha muito o perfil do clube e isso me ajudou muito dentro dessa estrutura. Então, gente, não sei se eu consegui te ajudar, mas uma das coisas mais importantes de um atleta é ele ter a convicção sobre ele mesmo. Se você não confia no teu potencial, no teu posicionamento e na tua função dentro de campo, quem que vai confiar? E outra, você jogar improvisado num momento tão importante não é a melhor escolha para tua carreira. Você improvisar num momento que você está sendo avaliado. Então, vamos lá. Ticão, eu quero jogar em outra posição. Treine antes, então. Saiba as funções, aquilo que você deve fazer, como que você deve executar, para que você não chegue na hora improvisado. Por quê? Porque quando você improvisa a tua posição na hora, você está entrando num lugar e num posicionamento que os outros são específicos e conhecem muito mais do que você. E aí a tua capacidade de concorrer com eles diminui. Então, eu no teu lugar, e é o que eu fiz na minha carreira, mas eu também já ouvi muita gente, muitos amigos meus fizeram isso, principalmente pra lateral direita, porque ninguém gosta de jogar de lateral, né? Ah, não, eu fui lá, não sei o que, tinha cheio de meia, de volante, atacante, eu fui de lateral. Ah, passei, legal, passou. Mas qual que é o processo? O que acontece muito com os jovens que passam em peneiras de maneira improvisada? Geralmente eles não conseguem dar sequência dentro do clube porque eles estão improvisados, eles passaram improvisados, né? Geralmente acontece isso com laterais, com zagueiro, né? Chegou lá na peneira, tinha só meia e volante, ou meia e atacante, daí, por exemplo, eu na minha primeira peneira, eu nem sabia qual que era o meu posicionamento, eu meio que escolhi com base onde tinha menos gente. Eu fiz essa escolha também, eu não passei no teste, né? Depois, mais pra frente, mais maduro, eu fui entendendo esses movimentos e fui aplicando da melhor forma. Eu acredito que a improvisação não é o pai de todas as nossas condições técnicas e físicas. Por que eu digo isso? O melhor do mundo hoje, os melhores jogadores do mundo não jogam improvisado. O melhor jogador da tua equipe hoje não joga improvisado. Ele pode ter mudado, feito uma transição de carreira, né, de posição na carreira, mas ele não está improvisado. O lateral direito, o destaque do Brasileirão o ano passado, não era improvisado. O volante não era improvisado. O atacante não era improvisado. Eles eram específicos, conheciam e jogavam e dominavam as suas posições. Então, qual que é o conselho que eu dou pra você? Domine a tua posição, domine a tua função e acredite nisso, acredite no teu potencial. Certo, meu craque? Sabendo que você pode chegar numa peneira, por exemplo, e fazer isso, né? Falar assim, cara, eu vi que tinha pouco lateral lá e não queria concorrer com muito e passei de lateral, ou queria ir de volante, passei de volante, ou sou meia, percebi que tinha menos volantes e você pode passar de volante. Mas aqui tem um posicionamento importante para você ponderar, né? Num mundo cada vez mais específico, para você permanecer dentro do clube, sabendo que hoje não é como antigamente. Na minha época não tinha isso. Tinha o peneirão lá e toca ficha. Hoje é muito por carência. O Anderson pode até falar melhor, pedir pro Anderson fazer um vídeo, né? Os olheiros hoje, eles vêm por carência. Falam assim, fulano, nós estamos precisando de um zagueiro, tá? Então daí eles fazem a peneira procurando um zagueiro. Você entendeu? E aí você que é zagueiro, viu que tinha pouco zagueiro, pouco volante, vai jogar de volante, mas na verdade a carência era na tua posição. E aí você perdeu de ser visto na tua posição. Certo, meus craques? Então é isso, um conhecimento partindo de dentro do campo, das condições emocionais e do mercado, onde a gente também conhece bastante, porque a gente teve muito tempo envolvido. No futebol profissional, a gente faz seletivas hoje, a gente faz peneiras hoje, né? A gente tá levando atletas para Malta hoje, então a gente tem experiência. Hoje a gente é uma empresa também de gerenciamento de atletas. Temos atletas hoje em clubes no Brasil, né? E gerenciados aqui pelo Profissão Jogador Agency. Então a gente tem um pouco de experiência para falar sobre isso. Meus craques, Deus abençoe. Não se esquecem, atleta insubstituível tá aqui. É só você vir para dentro das nossas inteligências e ser titular absoluto é uma escolha que você faz dentro de você. E para isso você precisa ser inteligente. Deus abençoe. Um grande abraço. Aqui é 1%. Sonho sagrado sempre.